Opa, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque já tem um tempinho que eu queria contar essa história e eu tô um pouco perdido sobre os vídeos aqui do canal. Então eu pensei, já que eu perdi uma boa grana por causa disso, por que eu não monetizar em cima, né? Então vamos lá. Eu lembro que isso aconteceu por volta de 2022, era época de pandemia, bem pro final do ano. Eu tava bem de boa vivendo a minha vida de NPC escolar tranquilo, quando de repente eu escuto uns colegas falando sobre um jogo. E como eu não prestei muita atenção, achei que era só um joguinho normal que o pessoal lá vivia jogando, até que eu escutei uma história sobre dinheiro, um colega tava falando sobre ganhar dinheiro com aquele jogo. E isso despertou a minha curiosidade, como assim dá pra ganhar dinheiro com um joguinho? Eu quero saber o que é isso. Quando eu perguntei sobre o que era aquele jogo, meu amigo me apresentou o Spaceman, que pra quem não sabe é parecido com o Aviator lá da Blaze. Você aposta um dinheiro e ele começa a subir, e quanto mais alto o astronauta ou o avião subir, mais você ganha. E você tem que retirar o dinheiro antes dele crashar, que é quando o jogo acaba. Por isso que se chama jogo Crash, o avião sobe e uma hora ele vai crashar. E você tem que tirar a sua aposta antes disso para ganhar, senão ele crasha e você perde. Então você podia multiplicar a sua aposta por 2x, né, que era 2 vezes ou até 100 vezes o valor da aposta, mas você tem que ter nervo de ferro para conseguir aguentar a ansiedade. Bom, meu amigo me explicou como funcionava e até me mandou o site, e foi aí que os cassinos online entraram na minha vida. Tinha que colocar no mínimo de R$ 2 e podia sacar nos 20. Mas como meu celular era uma porcaria, ele vivia travando e isso me impossibilitava de jogar normalmente. E eu acabei perdendo uma grana nisso, porque o site travava e às vezes até bugava, então tinha vezes que eu tirava o dinheiro, mas não resgatava, e aí o jogo crashava e eu perdia. Era uma droga. Então às vezes eu até tentava me guiar pelos outros, eu entrava e esperava os outros saírem para sair junto, mas também não dava muito certo. Eu comecei a entrar em outras plataformas, pesquisar estratégias para jogar, mas nada nunca funcionava direito e eu acabava perdendo a grana que eu recebia da minha mãe. Então um tempo se passou e eu meio que dei uma esquecida depois de perder uma boa grana e depois de ver que todo mundo tava perdendo dinheiro. Tipo um amigo que perdia e falava que nunca mais ia apostar, mas depois de um tempo lá tava ele jogando de novo. Eu meio que já tinha percebido e sentido na pele que tinha algo de errado, não só com o jogo, mas no que ele fazia com quem estava jogando. Basicamente, quando você aposta, isso libera uma dopamina no cérebro, gerando uma euforia semelhante a drogas. A aposta gera dopamina e a imprevisibilidade te deixa ansioso, com medo, coração acelerado. Então os níveis cerebrais vão lá pra cima e quando você perde, ele simplesmente é cortado de uma vez. É literalmente um banho de água fria, o cérebro fica sedento por mais. E lá vai você apostando de novo, gerando altos picos de dopamina e ansiedade, e pouco a pouco você constrói seu vício por apostas cada vez maiores em um loop onde você mais perde do que ganha. E quanto mais você perde, mais você sente vontade de jogar para recuperar. Então, voltando. Depois de um tempo, um outro amigo meu me apresentou aquela vermelhinha lá. Ela mesma, a Blaze, mas dessa vez com a esperança de lucro e garantia de vitória. Meu amigo me apresentou o famoso na época robô da Blaze. Era basicamente um grupo no Telegram com sinais teoricamente certos para apostar. Tinha várias versões, mas meu amigo comprou o robô do Double, que como o próprio nome já diz, Double, dobro. Uma roleta gira e tem 3 cores, sendo preto, vermelho e branco. Apostando qualquer valor no vermelho ou no preto, o valor é dobrado. Mas se apostar no branco e ganhar, o valor é multiplicado por 14 vezes. E foi esse robô que mandava sinais no Telegram teoricamente certos em qual cor devia apostar. Na época ele comprou, se não me engano, por 50 ou 60 reais. A ideia era simples, ganhar 100 ou 120 e comprar o robô do Aviator, que só mostrava sinais acima de 10x. Ou seja, qualquer valor seria multiplicado por 10 vezes. E tinha um até de 100x, que eram uns 270 conto, que meu amigo também queria comprar. Então, teoricamente era um bom plano, além de ter gerado aquela esperança de agora eu consigo jogar sem medo de perder meu dinheirinho suado. Spoiler, não deu. A gente foi jogando e por incrível que pareça, até certo ponto tava dando certo. Algumas vezes a gente dava head, que é quando a gente perdia, e outras vezes conseguia ganhar. Mas foi aí que a ganância começou a subir pra cabeça. A gente colocava 40 reais na época, nem sei quanto é que tô hoje em dia, mas só podia sacar quando fizesse 100 reais. Eu e meu amigo até passamos da meta, e se eu não me engano eu fiz 120 reais e ele fez quase 200. Mas aí começou uma sequência alta de perdas e a gente sempre aumentava o valor para recuperar rápido. Mas acabou que a gente perdeu tudo. Só que a gente ainda estava na ideia de pegar o robô que prometia multiplicar todas as apostas 10 vezes e era 0% de chance de perda.
ou seja, lucro garantido. Mas aos poucos eu fui desencanando dessa história de robô que prometia demais e ainda por um valor bem caro. E eu fiz a escolha certa porque meu amigo um tempo depois comprou uma versão desse robô mais barato por R$100 e o cara simplesmente sumiu com a grana do meu amigo. E não satisfeito com a perda, no mesmo dia ele ainda viu aqueles anúncios de investimento tipo invista 100 e receba 2.000. E aí na ideia de recuperar a grana ele investiu 90 para receber 900. E o cara tomou um ataque de novo, perdeu 190 num dia só. E aquele ano foi quando deu o boom dos cassinos digitais, tinha propaganda pra todo lado e muito anúncio de robô de aposta. Se não me engano também foi nessa época que surgiu o urubu do Pix e muito golpe. É sério, eu entrava no Instagram e quando não era propaganda do Tigre eram os investimentos, robô de tudo que era tipo. E isso meio que mexia com a minha cabeça porque era uma promessa de dinheiro com algodão suporte, ou seja, as salas de sinais do Telegram. Eu não vou mentir, eu ganhei uma grana por um tempo. Teve uns tempos ali que eu tirava uns 50, 60 pilas por dia e outras vezes 30, 40 por dia. E isso era meio esquisito se parar pra pensar, porque em poucos minutos eu fazia a diária do meu trabalho no supermercado, que eu trabalhei uns anos depois. A diária era 49 na época, hoje deve estar um pouco maior. E nesse tempo eu via que tipo, tá, eu tô conseguindo essa grana aqui por dia, se eu fizer uma estratégia eu posso ficar só nisso e parar de fazer os outros bicos. Porque uns anos atrás eu fazia uns bicos no fim de semana, eu trabalhei em um lugar que vendia frango assado e em um lava-jato. Então na minha cabeça, vendo que tava dando pra fazer uma grana com aquilo, eu já ia conseguir evitar de me matar de tanto trabalhar. E por isso eu comecei a dar mais atenção às salas de sinais do Telegram. Ainda acabei comprando outros robozinhos e passava horas procurando estratégia no YouTube, sempre atrás da estratégia perfeita, com o máximo de lucros e o mínimo de perdas. E eu consegui grana com isso, teve um dia que eu fiz 400 conto em tipo 15 minutos. Agora imagina isso na cabeça de um jovem que tinha que trabalhar 8, 9 horas por uma diária de 30 a 40 reais. Isso pra mim era surreal. Pois é, era surreal. Porque como já dizia o ditado, a casa sempre ganha. Ela me deu dinheiro, mas depois começou a tomar de volta, e isso foi me deixando viciada ao ponto de eu não conseguir ter nenhum dinheiro livre sem ficar com a mão coçando querendo apostar. Por sorte eu fui um pouco mente aberta e saí dessa armadilha antes que ela consumisse a minha alma, porque minha carteira ela já estava consumindo tudo. Tinha dias que eu trabalhava no fim de semana e conseguia a diária e perdia tudo tentando ganhar mais. Imagina o quão frustrante é perder em 5 minutos o dinheiro que você levou quase metade do dia para conseguir. Eu não tinha perdido 30 reais, eu tinha perdido 9 horas da minha vida. E depois que eu abri mais a minha mente, eu comecei a de fato ver o esquema por trás e sair fora disso. Só que foi triste depois ver que muitos parentes meus estavam caindo na gaiola do tigre. Eu vi até gente pedindo dinheiro emprestado para jogar e o pessoal realmente ficando viciado nisso. Depois veio a história de aplicativo de avaliação que você tinha que depositar uma grana para manter os servidores ativos e depois podia receber o valor de volta. Quando você para pra pensar, nem faz sentido o negócio. Eu ainda gastei uns 25 pila naquele Subway Money. Eu caí nisso também, mas eu já nem tava esperando que fosse verdade mesmo, então tanto faz. Mas tudo me serviu para ficar alerta com promessas surreais de dinheiro fácil. É que nem aparece nas propagandas de cassino, o pessoal joga um pouco e ganha rios de dinheiro, mas quando você vai jogar falta perder até o gato, que não tem nada a ver com a história. E eu tive a sorte de conseguir parar sem ficar parecendo um dependente químico, então eu consegui manter minha sanidade. Bom, obrigado por ter assistido até aqui, considere deixar o like e se inscrever para estar recebendo novos vídeos. E se tudo der certo, a gente se vê no próximo vídeo.